E você está morando aqui perto, Ana? Moro nessa mesma rua. Aqui é bom de morar esse pedaço aqui. Lá em cima. Tá pertinho do metrô, tem comércio bom? Eu moro a 700 metros daqui, na mesma avenida. Eu já moro na parte residencial. A Viviane, minha mulher, ela morava aqui no Tucuruvi, na Avenida Mazei. Ela morou durante anos ali. Você está casada agora? Estou, há 6 anos. Pessoal? Tá ao vivo. Olá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa live especial. Extremamente especial que eu estou recebendo aqui. Um amigo muito querido e de muitos anos, né, Wagner Borges? Mais de 30 anos, Armin. Boa noite, pessoal. Vamos bater um papo legal aqui, eu e a Armin. Deixamos o tema livre aqui. A gente vai batendo um papo, vocês vão perguntando aí, a gente vai interagindo aqui ao vivo. Nós precisamos contar para o povo como nós nos conhecemos. Gente, ele é jovem, mas é antigo. Que jovem eu vou fazer? Eu tenho 61, rapaz, já tô... Você está começando a vida. 61. Não fala isso para mim. Eu vou ficar frustrada aqui, certo? Mas o que prevalece na gente é o espírito, né, Wagner? Pessoal, eu conheci a Armin em 1989. Havia um espaço ali na Vila Mariana, que era o espaço Reviver, na rua Carlos Petit, que é a rua da Caixa d'Água, onde tinha um restaurante Livorno. Lembra? Na esquina que eles comiam muita pizza lá, ali. Nós íamos comer pizza. E aí eu tinha recém-vindo do Rio, e aí o seu Célio Páscoa, que era o dono lá do espaço, me convidou para fazer palestra, finalzinho de 88, início de 89. Aí eu comecei a fazer palestras lá, curso, aí conheci a Armin lá, porque lá tinha vários cursos de acupuntura, cura prânica, tinha um monte de coisa lá, né? Então a gente se conheceu lá, tivemos uma afinidade assim meio instantânea e nos tornamos amigos de lá pra cá esses anos todos. Eu me lembro do dia que nós pusemos as mãos. Foi, lembro direitinho. Você pediu pro povo ficar atrás segurando. Foi. Gente, nós vamos um acoplamento áurico, uma fusão de energia. Uma acoplação. O pessoal caiu. Se não tivesse o pessoal segurando, ia se esborrachar no chão. A gente fez assim, o Doni está aqui na produção, Homem Invisível. Eu e a Armin, a gente deu as mãos assim e botamos acho que umas 3 pessoas aqui, umas 3 lá, eu pedi o pessoal, segura eles. Aí a gente fez uma fusão de energia, então o campo energético fez isso e as pessoas eram empurradas para trás. O pessoal tinha que segurar. E aí, para fazer isso, você tem que ter muita afinidade com a pessoa, né? Porque se você vai fazer isso com qualquer pessoa, você não tem essa, se você tem essa afinidade, a aura dos dois vira uma. Isso era chamado antigamente de mistura de almas, né? E o nome técnico é acoplamento áurico, né? Hoje eu falo acoplamento áurico. É que esse é o nome técnico, mas os antigos falavam mistura de alma, Doni. É um nome mais poético, né? Tipo assim, parece uma coisa só. É uma aura fundindo com a outra. Exatamente. É um negócio, e vira um arco-íris. Aí a gente fez essa prática lá, e de lá para cá a gente manteve a amizade depois desse momento, com uma afinidade muito grande. Conhecia o pessoal amigo lá, íamos às vezes comer. Isso. É uma delícia comer. Gente, eu conheço o Wagner muito bem. É uma pessoa que, assim, sem comentários, porque é uma pessoa completa. São poucas as pessoas completas, né, Wagner? Completa nada, Armin. Olha, a gente tem que botar uma plaquinha aqui em cima do chakra coronário escrita assim, em construção, em obra. Todo mundo, né? Porque a gente está em constante construção, né? Mas ainda bem. Eu acredito assim que na dimensão que nós estamos hoje, Wagner, eu estou falando de você, estou falando de mim também, só que eu ainda, né? Ainda sou aprendiz perto de você, que você já veio mestre. Mas tudo bem, eu também sou, pronto. Isso. E nós estamos num planeta onde nós carregamos muitas pessoas. Isso é fato, tá? Nós carregamos, e Deus sabe o quanto. E não é fácil, gente. Olha, Armin, o Ramakrishna, no século XIX, grande mestre hindu, ele falava dos avatares, Rama, Krishna e Jesus como emissários. Sim. E ele dizia que esses avatares eram locomotivas. Sim. E nós, trabalhadores espirituais, somos os vagões, onde Deus enfia as almas para serem carregadas.
Quer dizer, um avatar é a locomotiva, nós somos os pequenos vagões cheios de alma na direção do infinito. Então, todo mundo que trabalha com esclarecimento espiritual, consciencial, acaba impactando nos outros. A gente hoje pela internet, YouTube, lá pela rádio, ou o que quer que você faça, pessoalmente, como você alcança muitas pessoas, principalmente hoje pelo YouTube. E o YouTube, a internet, é um saco de gatos, tem de tudo. Tem gente muito legal e tem gente muito atrapalhada. Então, a gente que está tentando fazer um trabalho legal, tenta utilizar a ferramenta do YouTube para expandir luz, discernimento, claridade, a espiritualidade que a gente gosta. Nesse sentido, a gente acaba impactando os outros e acaba dando start para o outro também, deu o start dele, do jeito dele. Mas a gente acaba tendo um significado de ajudar o despertar dos outros. É a tarefa de minha, sua, de tantos outros que vêm para trabalhar com essa parte espiritual. Tantos outros que se perdem no meio da maioria, que também ainda está dentro de uma dimensão precária. Olha, é complicado, porque o meio que a gente está... Não é fácil. Mexer com a parte espiritual, em geral, é nadar contra a corrente, Armin. Nesse mundo como ele é. Eu já tive essa visão. Eu nadando contra a corrente. Exatamente. E com a cachoeira ainda. E você tem que continuar nadando, não pode desistir por causa do compromisso espiritual que a gente tem, que é antes da gente descer para cá. Sim. E esse compromisso, ele não torna nenhum de nós missionário. A gente tem os mesmos dificuldades de todo mundo, mas a força para nadar. Então, muita gente não aguenta, acaba sendo arrastada pela correnteza, mas esse pouco que a gente alcança nadando contra a corrente é muito já, e é uma chance que a gente tem de descer aqui na Terra, passar uma encarnação e trabalhar com isso, né? E a gente sabe que o trabalho não é nosso, né? O alto dá pra gente a chance da gente por esforço. Sem isso a gente não conseguiria a força. E não é nadar. proposital que nós estamos nesse período aqui. Exatamente. Nós viemos no momento, Wagner, conheço você, admiro, e eu sei que o seu trabalho é extremamente importante, porque você ainda faz a viagem, né? Ainda. Você ainda faz a viagem. Eu não faço, eu faço, mas o meu é menos, né? São complementares, né? Dimensões complementares. Mas você vê o estado que está o nosso planeta. E é importante a gente estar aqui agora. Sabe por que eu digo isso, Armin? Porque tem muito estudante em qualquer área espiritual que fica muito negativo. Deixa eu dar um exemplo. Eu não sou daqui. Falam. Eu estou purgando aqui. Sim. Gente, não nenhum de nós é daqui, nem o cachorro, nem a pulga. Todo mundo tem uma origem espiritual. Então é importante estar aqui nessa época para poder jogar conteúdos legais, aproveitando essa abertura. Armin, nós nunca tivemos uma abertura espiritual como agora. Nunca. Antigamente as pessoas tinham que ralar num templo, levar uma vida dedicada àquilo. Agora, num clique da internet, você tem um acesso a possibilidades. Então, nós nunca tivemos uma vida igual essa, com a informação espiritual tão na nossa cara. E também com movimento de expansão do planeta. E eu digo assim, ele está expandindo a tal ponto que os terremotos estão acontecendo. Ele está crescendo. A gente Quando nós explodimos... A gente passa muita coisa pela natureza e outras coisas causadas pelo homem, né? Por degradação da natureza. Isso aí também dá um impacto muito grande. Fora testes atômicos, os montes que a gente não sabe, que sacode aí a estrutura do planeta e depois dá o rebote. É claro que terremoto sempre aconteceu, mas o homem está impactando de tal forma a natureza que alguns processos aí estão acelerando. O que eu percebo, Wagner, é que esses terremotos acontecem, mas o fragmento, do jeito que está, porque acontece o terremoto, dá a separação, o magma funciona e tal. Não, o que está acontecendo é que está quebrando. É como se tivesse oco. Mexeram tanto que deixaram oco a parte do cial, do cima, esses magnésios, parece que estão todos quebrados. O homem tratou. Nessa parte o Brasil deu um pouco de sorte aqui, de estar numa camada aqui, pode ter repercussão, mas não igual esses lugares. Aí é importante a gente estar por aqui, fazendo esse trabalho, não só nós, todo mundo que trabalha com isso, expandindo isso, nós estamos no momento certo, porque
Armin, onde é que você tem que jogar luz? Não é onde tem luz, é onde tem treva. E a gente está num mundo complicado, então clarões tem que ser jogado aqui. Então eu acho que tem muito estudante espiritual bobão, tipo, eu não queria estar aqui, a humanidade é pesada. Quem mandou reencarnar aqui? Se reencarnou aqui, aguenta o tranco, trabalha, faz o melhor que puder e um dia quando for embora, sai com o trabalho feito. Não adianta ficar reclamando que não é daqui, porque nenhum de nós é daqui, a gente está por um trabalho. Agora vem, trabalha de forma positiva, agradece ao alto por estar aqui, ao invés de ficar reclamando. Sabe o que eu percebo? Muitas pessoas que falam, eu como atendo e tal, muitas pessoas que falam, eu não sou daqui, elas se sentem dentro de uma jaula. Ela não quer voar. Ela não quer abrir a porta da jaula. Ela não quer sair da gaiola. Ela se pôs dentro de uma gaiola dourada e quer que todo mundo alimente. É muito disso. E às vezes também, e você atendendo deve ter notado isso, um monte de gente fala assim, eu não sou daqui, a humanidade é pesada, ela se acha um pouco superior à média. Muito. E não é. Se a gente está encarnado, todo mundo vai ao banheiro, respira. Então, o que pode ter na parte espiritual é que a gente está com o horizonte um pouco aberto diante das coisas. Agora, ninguém é muito melhor, bam de nada, é uma luta diária dentro da gente. E aí a pessoa, tipo, eu estudo a parte espiritual, meu vizinho não estuda. E daí, seu vizinho pode ser melhor do que você. Não precisa estudar. Um materialista pode ser melhor do que o estudante espiritual, um materialista que faz o bem. Wagner, você não veio pronto? Eu não vim pronta? O que nós estamos vivenciando? A evolução da nossa, do nosso mental, que veio pronto e nós estamos nos abrindo e nos entregando a isso. Porque nós temos consciência que não estamos aqui por acaso. Sim. É isso que a parte espiritual traz, né? A gente tem consciência que a gente está num estágio evolutivo, como já tivemos outras vidas, né, Ana? E essa agora, como a informação está tão aberta, e a gente tem a possibilidade de ter um acesso às pessoas e jogar informação, a responsabilidade disso é enorme. Porque se fizer besteira nisso e influenciar alguém para negatividade, você está fazendo um trabalho contra toda a luz que deu origem ao que você está fazendo. Então, é muito legal estar aqui, nesse planeta, nesse momento, fazendo o que a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, crescendo, vencendo a nós mesmos. Mas é muito legal. Você já imaginou, Armin, atravessar uma encarnação sem conteúdo espiritual para te dar baliza? Que seria comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido. Como era? Durante anos, milênios ficou assim. As mulheres copulavam, o homem, né, copulavam, criavam outros para fazerem a mesma coisa. É uma repetição. Não tinha abertura de ciclo. Exato. Se você olhar vidas passadas, é tudo parecida. Desceu, fez 2 filhos, desencarnou. Desceu, morreu na guerra, desencarnou. Você olha 1000 vidas, você não vê assim um ponto. Não tem. Agora, não tem. Essa vida atual que a gente está, a possibilidade da abertura, da gente trabalhar, se a gente comparar essa com as outras, essa aqui está aqui, as outras estão... Porque a gente está podendo fazer coisas impensáveis, 1000 anos, 500 anos de Inquisição. Então é muito legal estar aqui hoje fazendo essas coisas. E não é à toa que nós viemos e estamos nos reencontrando. Esse reencontro, cada um com o seu... São dimensões muito semelhantes, mas cada um dentro de um acoplamento, dentro de uma... de uma luz que integra. Porque eu vejo assim, Wagner, nós estamos aqui nesse momento, eu vejo, sabe como é a minha visão? Como se fosse um grande círculo em volta do planeta. E poucos distribuídos nesse planeta, recebendo essa luz como um cone. E essa luz, ela vai de cada um de nós e ela vai se encontrando e lançando a luz maior no meio do planeta, no centro. Outro dia, numa saída do corpo, um mentor falou assim para mim: Wagner, existe uma enorme engrenagem cósmica de evolução, principalmente na parte espiritual. Cada um de nós é uma pequena pecinha, uma roldana dentro de um equipamento enorme. Sim. Cabe a cada um de nós girar perfeitamente no pequeno espaço onde está. Então,
como trabalhadores espirituais, nós somos pequenas peças, eu, você e tantos outros que estão assistindo, Sim. que precisam girar direito para, no conjunto, a máquina funcionar. Uma máquina de evolução, de expansão da consciência. Então, cada um de nós está situado em pontos que a gente vai girando dentro da engrenagem e não pode travar. Não. Por isso a responsabilidade de quem trabalha com isso. Porque se travar se uma daquela luz, se uma daquela roldana, ela trava ou apaga, quebra o ciclo. Quebra. E outra, sobrecarrega as outras peças que agora Sim. tem que fazer em dobro, porque uma das peças quebrou. Mas isso também já está previsto pelo alto, de que algumas quebram e outras redobram. E daí vai. O importante é não deixar a máquina parar. E uma coisa que eu achei interessante, não sei se acontece com você, acontece comigo, se eu dou uma escapada, meu tapete é puxado. Ah, isso aí acontece com frequência. Tá Com bom? todo mundo nessa área. Tipo assim, uma vez, deixa eu contar o caso, Armin. O deus Ganesha lá na Índia, o removedor dos obstáculos, cabeça de elefante, ele tem uma machadinha na mão. Ele é filho de Shiva e Parvati. Então, a machadinha é para cortar a cabeça da ignorância, cortar a cabeça do ego. Sim. Eu estava numa reunião espiritual, tem uma falange de espíritos que aparece há anos para mim, todos plasmados igual o Ganesha. Chama-se falange de Ganesha. Eles trabalham com desobsessão, assistência, são espíritos desencarnados que tomam o formato para manter a egrégora. Estava numa reunião com um grupo, chegou um desses plasmado com a machadinha. Ele virou a parte não cortante, o cabo, fez assim na minha cabeça, coque. Falou assim, eu tô só batendo, a próxima vez eu corto, se cuida. Tipo assim, não vacila. E aí eu falei, peraí, deixa eu ver, por que esse cara tá me falando isso? Uhum. E aí eu fui observar que naquela semana eu estava um pouco fora do meu próprio jeito, por algum motivo meu interno eu não estava ajustado. Tipo assim, se acerta, moleque, a próxima vez eu corto. Bastou esse toque que eu ajeitei, mas Sim. não foi por medo não, foi porque ele avisou. Então, esse puxar o tapete é o coquezinho, toque. Tipo, eu tô dando um aviso, se continuar a próxima eu corto. E como corta? Dali a pouco emenda de novo, né? Coloca lá. Mas isso acontece demais da conta. Enquanto, você percebe perfeitamente quando é seu ego e quando não é. Eles avisam. Não que nós precisamos do ego, que é a nossa proteção. Até um ponto, né? Até um ponto que se ultrapassa porque também. O pessoal pode confundir a gente com pessoas, sabe? E não é assim. Porque você, quando ficar bravo, você é bravo. É claro. Quando eu fico brava, eu sou brava. Né? A gente sabe colocar os limites, a gente sabe colocar, chegou, agora parou, da mesma forma que a gente sabe expandir o amor. Exatamente. E atrair pelo amor. E até colocar o limite é uma forma de colocar o amor. Também. Transmitir o amor. Exatamente, está perfeita. Colocar limite também é uma expressão de amor. De amor. Porque a pessoa precisa aprender. Como foi que você aprendeu na tua vida? Você teve pais evangélicos? Sim. Em casa era assim, o meu pai era materialista, sim, minha mãe evangélica, 2 irmãos evangélicos de igreja diferente e minha avó católica. E eu ali nessa família, eu fui católico, minha mãe me batizou. Quando eu tinha 13 anos, minha mãe virou evangélica. E aí minha mãe, que era uma católica liberal, virou uma evangélica radical. E só para clarear para quem está assistindo, não estou falando da mãe dos outros, estou falando da minha. E nem da religião de ninguém. Estou dizendo, a minha mãe, especificamente, ficou uma mulher radical quando se tornou evangélica. Né? E aí, por essa altura, eu já tinha 15 anos, 14 para 15 anos, eu já era o mais velho. Ela queria agora me levar para a igreja, eu não aceitava. Ela levou os 2 pequenos, eu já era um jovem forte, ela não conseguiu me levar. E aí, com 15 anos, eu comecei a experimentar saídas do corpo espontâneas durante o sono. E desde que eu tive a primeira saída, eu não tinha dúvida, Armin. Acordou alguma coisa em mim, e aí não adiantaria pressão de família, porque aquilo abriu em mim uma coisa tão forte. E em casa, quando eu contei que eu tinha essas experiências, meu pai não quis conversa, falou, você está louco, eu não quero falar nada disso. Minha mãe e minha avó era católica, minha mãe era evangélica. E elas duas brigavam com a Bíblia na mão, ideologicamente, porque uma era evangélica e outra era católica. Elas se odiavam em nome da Bíblia.
Era um negócio, se xingava o nome Em da nome Bíblia. de Deus, né? E aí Deus da Bíblia. as duas não concordavam em nada. Abriram uma exceção no meu caso. Era a única coisa que elas concordavam, o garoto está com o diabo. E aí eu com 15 anos tive que enfrentar a pressão da família, porque eu comecei a comprar livros espíritas, ocultistas, de Umbanda, e eu lia de tudo, Armin, para tentar entender as saídas do corpo, né? Chegava em casa, eu trabalhava desde os 14 no escritório, gastava o dinheiro todo em livro e em disco de rock progressivo da época. E aí quando eu chegava com os livros em casa, minha mãe já puxava um pé de briga, já vinha ele com os livros do capeta para cá. Então eu enfrentei a família, eu não deixava ninguém tocar nos meus livros ou tentar me impedir. E o meu pai, que era materialista, um dia virou para minha mãe e falou assim: eu não acredito em nada, eu sou materialista, acho sua religião uma ilusão, mas nunca te impedi de ir porque eu sou democrático. Se eu estou dando liberdade de expressão para você ir, o garoto vai ter liberdade de expressão igual para onde ele quiser ir. E eu não quero você pressionando ele, porque senão eu vou pressionar você. Eu te dou liberdade de expressão, ele também vai ter igual. Então, o exemplo de respeito que eu tive em casa foi do materialista, não foi da religiosa. Então, aí eu comecei a desenvolver essas experiências observando. Eu acordava e não conseguia me mexer. Aquela sensação de paralisia. Eu sei, conheço. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tinha aquela sensação de falsa queda, caindo no sono. A aura minha dilatava. Eu com esse monte de coisa... A gente expande. Né? E não tinha com quem conversar. Então, entre os 15 e os 17 anos, essas experiências aconteciam durante o sono. Aí tinha um amigo que falava assim: ô Wagner, por que você se meteu nessas coisas? Eu falei: eu não me meto em nada, eu deito para dormir, cara. Eu estou sendo atropelado por essa experiência, eu preciso entender para ter parâmetro. E aí, entre os 15 e os 17, eu lendo muito e observando, até que dos 17 para os 18, eu comecei a ver espíritos nas saídas, Armin. Quando a gente fala espírito, não estou falando em relação a doutrina nenhuma. Não. Os espíritos existem. Antes que qualquer doutrina exista na Terra. E eu comecei a ver um grupo de mentores espirituais que começou a me orientar. E eles começaram a me levar na Baixada Fluminense, para dar passe fora do corpo em entidades recém-desencarnadas, tinha ficado preso. Eu dava passe e soltava. Eu com 17 anos estava lidando sem saber direito, né? E entre os 17 e os 19, eu fui aprofundando mais e comecei a entender por que aqueles mentores estavam me usando, porque a energia deles era muito sutil e essas entidades presas aqui eram muito densas. Então ele me usava como intermediário para chegar neles. Eu comecei a compreender isso claramente e eles falaram para mim mentalmente, nas saídas. Você ajudando, fazendo isso que você está passando, você aplica um passe, a energia muda, ele passa para outro plano, nossa equipe espera e leva para um centro de cura. Você vai fazer isso a vida inteira, rapaz. Se prepara. E em troca, nós vamos te passar informação sobre as saídas do corpo que não tem nos livros que você está lendo. E aí eu falei: tamo junto, mano. E aí eu comecei a receber essas orientações. E aí quando eu tinha 19 anos, eu comecei a dar palestra sobre saídas do corpo no Rio de Janeiro. Olha, eu bem jovem. E o que eu estava tendo de informação estava vindo de lá e eu usava a leitura de cá para poder compreender no meio. E aí eu comecei a observar um monte de coisas, né? E é claro, com os anos, eu fui conhecendo outras pessoas que também trabalhavam com saída do corpo. O Valdo Vieira, com quem eu trabalhei durante anos, lá na década de 80. A Ivone Pereira, que eu conheci, eu era bem novo também. Eu fui conhecendo gente experiente e eu tive uma sabedoria mesmo sendo jovem. Eu escutava, porque um jovem às vezes não escuta. Eu escutava porque eu sabia que eles eram mais experientes. Agora veja, eu pegava a experiência deles, a sabedoria, mas eu tinha a minha própria opinião, que era diferente, como eu acho que todo mundo deve ter a própria opinião, não deve ficar seguindo o parâmetro dos outros. Então fui desenvolvendo, e aí com o tempo eu comecei na Fraternidade André Luiz, no Rio, que era um grupo espírita, e me desenvolvi a mediunidade lá nas sessões de desobsessão. Acontece que lá, a mentora da casa, que a pessoa encarnada era a Dona Enedina, que hoje mora do lado de lá, ela permitia que houvesse manifestação de preto velho e caboclo, mesmo sendo um centro espírita. Então eu tive contato com entidades da Umbanda, que ali tinham aberturas, que também me levavam para ver coisas de Umbanda fora do corpo. Então a minha cabeça era muito, muito farta. Eu estudava teosofia, ocultismo, frequentava o centro espírita, via entidade de Umbanda e saía do corpo. Aí eu fui mesclando a mediunidade
com a saída do corpo. Olha o que rolava, Armin. Eu estava na sessão mediúnica. Eu tô aqui. Vinha um espírito mentor e trazia uma entidade carente e acoplava comigo na mediunidade. E eu sentia a mente do cara na minha. Horas depois, quando eu ia para casa e dormia, eu ia para fora do corpo e eles me levavam para conversar com um cara que tinha incorporado em mim horas atrás. Parte 2 do trabalho. Aí, o que eu observei? A maioria dos médiums conhecia a mediunidade mais para cá. E a maioria das pessoas que trabalham com saída do corpo conhecia mais para lá. Eu estava tendo a chance de unir as duas pontes. Era médium aqui e saía. Aí eu fui fundindo uma coisa na outra e adicionando a parte ocultista teosófica. Quando foi aos 33 anos, numa saída, eu tive uma regressão de memória que eu lembrei uma vida na Índia. Eu fazia aula de sânscrito, Vedanta e chakras, olha bem. Você já estava... Quando eu caí dentro do corpo, eu lembrava aquilo e sabia o sânscrito sem nunca ter estudado aqui. O que eu fiz? Juntei essa memória com o que eu sabia e fiz um mix universalista, que é o que eu faço até hoje. Eu vou comparando e somando áreas diferentes, chegando no meio e mantendo no meio a saída do corpo, interagindo com tudo isso. O que aconteceu? Minha mente fez isso, porque eu não estava lacrado numa área só. Eu estava estudando de tudo. E aí, estudando de tudo, você começa a observar uma média nas coisas. E estudando saídas do corpo, na literatura do tema, o ser humano ele é diferente um do outro, mas ele é muito parecido ao mesmo tempo. Então, tua experiência é diferente da minha, mas nós somos humanos. Então, em algum ponto, vai haver algum contato em comum. Existe. Estudando a experiência de vários, eu descobri uma média, que mais ou menos acontece na maioria dos casos. Aí eu comecei a pontuar, falei, peraí, se 100 vezes acontecer uma projeção, em 90 vai rolar X coisa. Eu comecei a ver essa média, que a pessoa que não tem visão de conjunto não vê, ela só vai ver o grupo dela. Ela vê parte. Vai ver parte, ela não vai ver o conjunto. Ela não vê o todo. E aí eu conseguia ver o conjunto, e aí nas saídas do corpo, os mentores que me ajudavam, eles começaram a expandir também em relação ao que eu estava estudando. Então era levado num lugar, era levado no outro para observar. Eu observava uma sessão de Umbanda eu estando fora do corpo. Eu observava um ritual na Índia eu estando fora do corpo. Eu era levado para observar. E como eu não estava preso em nada, eu ia observando o que eu podia encaixar aqui. Mas sempre acompanhado. Sempre acompanhado, tá? As primeiras experiências que eu tive eram isoladas, anímicas. Quando esse grupo apareceu para mim, eles começaram a superentender as experiências. Tipo, já não era o que eu queria, era o que eles orientavam. Mas me diz uma coisa, quando era anímico, como que você conseguia suportar? Porque é pesado. Não, mas eu era jovem, adolescente, então essas experiências aconteciam ao mesmo tempo que a minha personalidade estava se formando como adolescente. Então, o que me ajudou então você ia buscando... eu dei uma sorte, pegando... que eu sei que você está perguntando, porque eu vi gente desequilibrar por isso. Eu também já vi, eu passei por isso, mas não desequilibrei. A minha sorte, Armin, foi o seguinte, quando eu comecei a ter as saídas do corpo, eu, enquanto jovem brasileiro, encarnado aqui, eu era normal demais, eu ia à praia, namorava, ia ao cinema e jogava bola. Então, a personalidade humana ajudou a ancorar o lado espiritual. Eu não me sentia diferente, nem especial. Então, o ser humano foi crescendo junto com a parte espiritual. Isso me ajudou a equilibrar, porque eu conheci gente, começou a ter experiência, se achou que era mestre, botou turbante, quis orientar o mundo inteiro. Porque vai absorvendo personalidade. E aí o que acontecia? Eu voltava de uma experiência e lembrava tudo, depois ia jogar bola, ia ao cinema. Então, eu tinha o lado humano. Você tinha. E uma coisa que você também tem, que eu tenho, eu era super sacana. Sacana que eu digo, de bom humor, toda hora tirando sarro de tudo. Sacana, falando besteira. Besteira, porque tem gente que não entende, às vezes que você fala a besteira te mantém com o pé no chão, sabe? Mas você falou um palavrão, falei, porque eu não sou mestre, não precisa ficar me seguindo, né? Estuda o que eu estou estudando aqui, olha isso aqui e segue do teu jeito. Então, esse lado bem-humorado, por exemplo, às vezes estou de madrugada, elaborando uma sacanagem que eu vou sacanear um amigo meu no dia seguinte. Sim. Eu não estava meditando no espaço. Então, isso ajuda você a manter com o pé no chão, sair na rua de bermuda, conversar com todo mundo e se achar. Jogar bola, namorar. Depois, então, eu dei essa sorte de manter equilibrado. Eu mantenho isso até hoje, Armin. Eu sou super brincalhão com meus amigos. Eu adoro cinema, adoro jogar boliche, adoro namorar, adoro. Isso tudo ajuda a manter a gente aqui e agora. E precisamos disso. Precisamos, é necessidade. Porque se nós não fizermos isso, nós não toleramos a densidade
energética do planeta. A sensibilidade solta, ela te deixa totalmente desequilibrado. Deixa. A pessoa se perde, ela é como se ela estivesse andando nas nuvens. Ela não pisa, ela tem tontura. Muitas vezes ela não vive. Não vive. E tudo isso que você passou puxando todos esses mentores, vivendo de tudo isso um pouco e aprendendo e ajudando ali, que hoje você trabalha com isso, eu faço com pessoas encarnadas aqui. É difícil. E o atendimento não é fácil, você lidar com dezenas de pessoas por dia. E outra coisa, né, Armin? E as pessoas... Nem todo mundo vem sozinho, às vezes vem acompanhado com uma entidade assediadora. Vem. Você tem que atender a pessoa, ela vai embora, o assediador fica. Você tem que cuidar dele também. Coitada da Suzana. Não, viu, Suzana? O assediador, ele fica o caixa 2 extrafísico. Até eu percebo. Percebe, tem pessoas que às vezes estão sobrecarregadas, o problema é dela, mas tem uma entidade explorando aquilo nela. Você ajuda a pessoa de um jeito, a entidade fica e às vezes vem em cima de você porque está tentando ajudar a pessoa. E o meu trabalho, tem gente que confunde com terapia tradicional, não é? Porque eu vou nas zonas abissais da pessoa, eu vou direto. E a pessoa se choca porque ela está vendo ela. Ela nunca se viu. Então, ela está ancorando nela e ela quer sair dela. E quando ela quer sair é quando eu me arrebento. Você mergulha para dentro dela por ela, puxa ela e mostra a profundeza e puxa, né? O que ela mesmo não conseguia mergulhar para ver. Porque já teve pessoas que falaram assim para mim, mas eu já faço terapia com psicólogo. Eu falei, meu bem, acorda. Eu sei que é a mãe, é o pai, é a avó. Não é mãe e pai, porque mãe e pai você escolheu antes de reencarnar. Teve um vídeo lá, sabe? Foi passando o vídeo, não é karma não, foi passando o vídeo, você falou que ela quer que seja minha mãe. Eu brinco com a minha filha mais velha, a Helena, tá com 32, eu vou ser avó. Nossa, ela tá com 7 meses de gravidez, você é avó. Ela estava grávida. Exatamente, ela tá com 32, vai ter um garoto agora, daqui a 2 meses você é avó. Vai ser avó. Aí eu brinco com a Helena, eu falo assim, filha, você estava numa fila com 1 milhão de pessoas que queriam ser minha filha, você passou na frente. Agradece de sacanagem, brincando com ela. Sim. E outra, se você tiver um outro pai igual em outra vida, solta fogo brincando com ela, né? Que ela fala assim, eu não pedi para nascer, pediu sim, pediu para ser teu pai. Eu brincando com ela, né? Ela morre de rir. Escolheu Wagner. Foi um pai, né? E agora futuro avô, né? E agora foi avô. Agora eu não sei se neto escolhe, porque já vem na bagagem, né? E outras coisas vêm por ligações anteriores, né? Então... também. Mas tem aquela coisa, eu digo, porque eles falam, não, porque o teu pai foi teu irmão, foi não sei o quê, tua mãe. Passou no vídeo, é tecnologia. Parou ali, eu quero aquele pai. Foi o Wagner escolhido pela Helena. Entendeu? Então, essas coisas acontecem. Só para te enriquecer o que você está falando, eu tenho uma memória de antes de eu reencarnar, algumas coisas. Eu me lembro, eu nasci em 1961. Eu me lembro que uns 2 anos antes, meu pai e minha mãe namorando no cinema. O meu pai branco, descendente português do Rio. Minha mãe baiana de Jequié, moreninha, foi igual ela, foi morar no Rio muito cedo, trabalhar como doméstico em Copacabana. Os dois se conheceram. E eu lembro o meu pai com a mão por cima do ombro da minha mãe, no cinema, e o meu pai querendo beijar ela, não queria deixar. E aí eu lembro que eu estava atrás, eu lembro claramente, aplicando um passo, que eu precisava que os dois se unissem, que eu precisava descer através dos dois. Estava programado. Exatamente, Suzana, não é o que eu falo? Verdade. Eu falo isso aqui e nós nunca falamos a respeito disso. Não é que veio porque o DNA, porque não sei o quê. Não, escolheu. E às vezes a experiência que você vai passar com aquele casal e irmãos, ela é necessária para você naquele contexto. Naquele contexto de vida que você vai ter naquele momento aqui no planeta. Por exemplo, a minha mãe me pressionando quando eu era adolescente, isso me deu força para enfrentar qualquer adversidade contra para frente com a parte espiritual. Lógico. Então, de alguma forma, me ajudou a ganhar raça e cancha para não deixar nada me tirar do trabalho. Você bloqueou ali, ó. Exatamente. Então, Você tudo é útil no final. Mas, no fundo, lá dentro nós sabemos que eles vêm
eles acoplam fios em nós e vão falando agora, você vai fazer isso e tiram os fios. Porque nós não somos marionete. Mas eles vêm. É uma sinapse, é uma memória, alguma coisa. E olha, cuidado. Wagner, você sabe que logo que eu estava sendo iniciada, que foi quando eu fui te procurar, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu me vi atravessando parede. Eu encheria a casa dos outros. Não tem nada a ver com aquilo. E quando foi acontecendo isso comigo, eu comecei a voltar no tempo. Eu cheguei na minha concepção. Como aconteceu com você. E a minha concepção não foi assim, igual dos seus pais. No cinema, abraçando, beijando. Não, o meu pai, infelizmente, ele era viciado em jogo. E ele foi jogar. E ele voltou, tinha perdido no jogo, um pouquinho baleado, assim, né? Uhum. E ele quis se relacionar com a minha mãe não queria, minha mãe saiu. Eu tô vendo tudo. Gente, eu tô vendo tudo. E a minha mãe dizendo não, e ali, bom, ela, para se livrar, enfim, ela teve o ato sexual com ele. E naquele momento que ela teve, ela disse assim, eu engravidei por uma menina. 7 anos após o meu irmão do meio. E ela disse que durante muito tempo ela tentava engravidar e não conseguia. Foi bloqueada a gravidez dela. E o que aconteceu ali? Ela se escondeu. Ela se escondeu. E ela se escondeu aonde? No quarto. Ela não queria ver ninguém. Naquele momento estava tendo um preparo. Aí que eu fui percebendo, eu vi tudo isso e perguntei para ela confirmou, depois de muito esforço. Ela falou, foi assim mesmo, pronto. Chega, não me pergunta mais. E depois de muito esforço, ela foi saindo, mas disse que ela passava horas, sem saber de onde vinha aquilo, conversando comigo. E ela dizia que está vindo eu sei que você está vindo especial, eu sei que você veio depois, você vai cuidar de mim, aquelas manias de mãe, né? Mas, e realmente aconteceu isso. Mas tudo isso era coisa que ela queria. E eu vi, quando eu já estava de novo nesse processo de autoiniciação. Eu cheguei à minha concepção e eu vi que eu escolhi eles como pais. Uhum. Tinha que ser um momento, e naquele momento tinha que acontecer aquela acoplação. Não tinha outro jeito. Ela vai gostar, você baiana vai gostar do que eu vou te falar agora. A minha mãe veio de Jequié para o Rio de Janeiro, lá na década de 50, onde o Rio de Janeiro e São Paulo ainda era aquela coisa legal de viver, né? Não Sim. tinha daquela violência. Muita gente vinha do Nordeste para trabalhar. E a minha mãe saiu de lá com 14 anos. Então, foi trabalhar como doméstica, conheceu meu pai, teve 3 filhos e aí se dedicou a cuidar dos filhos. E a minha mãe muitas vezes falava para mim a saudade que ela tinha da infância dela na beira do rio Jequié, Rio Jequitinhonha, que tem lá. E ela perdeu o contato com a família, na época não tinha e-mail, não tinha nada, perdeu o contato total. E ela falava que ela tinha muita saudade da infância. Bom, a minha mãe virou evangélica, como eu já contei, e ficou bem radical. Quando a minha mãe era católica, como tipo herança baiana, eu usava pano na cabeça ainda, Sim. pano branco, amarrava. tipo de lavadeira, amarrava, né? Virou evangélica, tirou isso, que associava com Umbanda. Isso era o que ela me falava. Você vê a ignorância e o radicalismo que causa. Bom, a minha mãe desencarnou em 2017. Eu a vi várias vezes, né? O que aconteceu? Numa das últimas vezes, alguns meses antes, agora, a minha mãe apareceu de pano branco na cabeça, igual uma baiana. Eu vi ela sobre o astral da Bahia, na terra onde ela nasceu, trabalhando com assistência espiritual com pessoas desencarnadas, principalmente crianças. E aí ela me viu, ela está remoçada, ela falou assim, finalmente estou recuperando minha baianidade. Tipo assim, recuperando um pedaço da infância dela, que ela renegou e abafou. E que ela agora estava livre daquilo, ela foi recuperar um pedacinho da menina que um dia ela foi, está sobre o astral da Bahia. Jequié, onde ela nasceu, está trabalhando lá minha mãe.
É legal, você que é da Bahia saber de uma história dessa. Fantástico. Ela falou, claro, estou recuperando minha baianidade. Que lindo. Foi muito legal isso. Lindo. Parece que, sabe, a pessoa se perde, mas quando o espírito dela é aberto, ela volta, né? Ela volta, não é o passado, ela volta a ela. E ali ela sabe que vai ajudar. E a minha mãe era uma pessoa ótima, exceção da parte radical religiosa. Ajudava todo mundo, mas ela era bitolada na religião. Mas era uma pessoa excelente. Permitiram, e ela aceitou ela foi permissiva. Foi. De alguma forma ela deixou a religião Mas ela queria, fazer lavagem cerebral com ela. Porque ela estava procurando, às vezes ela veio já com sabe, essa espiritualidade avançada. E ninguém ajudava, né, Wagner? Então, eu não sei, porque como filho eu já conheci ela adulta, né? Não conheci ela, mas eu gostei de ver minha mãe remoçada e resgatando a menina que ela foi, porque eu senti que isto, a minha mãe também, eu vi ela antes, ela estava num lugar com outras mulheres acima dos 60 que tinham criado filhos, aquela esposa antiga, o marido sai para trabalhar, ela fica em casa. e eu vi um mentor espiritual brilhante falando assim para ela, essas mulheres: vocês criaram os filhos, vocês foram esposas, agora está na hora de vocês serem mulheres. Ele estava empoderando o feminino sagrado delas. Tipo, mais do que esposa, mais do que mãe, você é mulher. E agora está na hora de você empoderar. Está na hora de você ter prazer. Está na hora de você pensar em você e não ficar pensando em filho. Assume o seu lado mulher e vá ser feliz. Ele estava empoderando o sagrado feminino dela e das outras mulheres que ficaram muito condicionadas cá embaixo, devolvendo a elas a alegria de ser mulher e livre. Por isso que a minha mãe foi buscar a baianidade dela. Foi resgatar, né? Ela se resgatou depois de desencarnada. Exatamente. E o meu pai está com 95 anos no Rio, está encarnado ainda, mora com meu irmão caçula. O meu pai está lúcido, mas desde que a minha mãe foi embora, ele desistiu de viver. Só que o corpo dele está cheio de vitalidade. Mas ele fica na televisão, faz assim, ó. Fica num vazio horas assim, pensando na minha mãe. Ele gostaria de morrer para ir para lá, mas o corpo dele tá aí. O que eu descobri, Armin? Meu pai fez um projeto antes de reencarnar. Isso um mentor falou, que ele nasceria numa família que tivesse uma longevidade muito grande. Os irmãos dele tudo desencarnam com 80, 90, a mãe dele também. Que ele queria ter uma experiência que ele chegasse a uma grande longevidade e que no último ano de vida ele ficasse sozinho. Ele planejou a experiência de ficar com muita idade na matéria e ficar sozinho os últimos anos. Isso tem um aprendizado para ele, de coisas do passado. Ele programou tudo, esse mentor me contou. E o meu pai, olha que engraçado, Tony, ele sempre foi materialista, um homem inteligentíssimo. Eu descobri que meu pai tem medo do escuro, Armin. Aí eu fui chegar para ele e falei assim... Você descobriu agora? Não, uns anos antes. Tá. Cara, você está sendo incoerente. Você sempre me disse que não havia nada. Então, se não há nada, não tem nada no escuro para você ter medo. Você está sendo incoerente. E meu pai falou assim, eu sei que não tem nada, mas vai que tem. Aí eu descobri o que o meu pai fez a vida inteira. Criou uma zona de conforto, dizendo que não existe, porque se ele admitisse que algo existia, ia ter que quebrar paradigma de uma vida inteira, isso dá um trabalho danado. O que ele fez? Anulou-se mentalmente, ficou no mundinho dele dizendo isso não existe. Bilhões de pessoas fazem isso. Fica dentro da zona de conforto e esquece o resto até a hora que a morte bate de frente, a pessoa não sabe o que fazer, porque ela não pensava em nada além disso. Então se trata de uma comodidade mental de ficar dentro, tipo, não existe, é isso aqui, e a pessoa não sai daquilo. Às vezes, a parte interna dela projeta um pulsão dentro, chamando a atenção. Ela entra em crise, não sabe por quê, que é um chamado de dentro, para ver se ela sai da inércia. E às vezes não é nem de fora, é dentro dela, uma parte dela. E aí a pessoa entra numa crise e não sabe o que é, dá um vazio interior, um gap. A pessoa pensa que é uma depressão, mas é um estado de desespero. Exatamente, a parte espiritual dela vem chamando e ela não escuta e não consegue conceber. É nessa hora que assim o universo às vezes ajuda. De repente, a perda de alguém dá o start naquela pessoa e na família inteira. De repente, para o outro é a chegada de um filho e não a perda. Para um é um casamento, para o outro é o divórcio. Alguma coisa que faz a pessoa buscar. Às vezes uma tragédia grande
como o terremoto na Turquia, faz a pessoa aqui no Brasil sair da zona de inércia e falar, e começar a pensar que viver não é só o que ela estava fazendo. Então, existem esses gaps que parecem crise e que na verdade é um chamado interno que a pessoa fica no vazio e não sabe o que é. E aí de repente fica tratando como se fosse uma depressão, e não é, e de repente é um vazio interior capotando ela, chamando, e aí cara, preste atenção aqui, vai acordar ou não? E falando em terremoto, você sabe que a terra mais afetada foi a do meu pai. Meu pai nasceu em Marash. E foi lá que mataram os turcos, era a Armênia. Os turcos ali mataram o irmão do meu pai, recém-nascido, no pé da minha avó. Puseram todos os filhos para assistir. E meu pai tinha muito trauma disso, nossa. E o mais velho, depois de uns 2 meses, caçaram ele também, na frente do meu pai. Aquela área, a história é muito violenta, o passado ali é violento. Os turcos fizeram. Ali naquela região, Turquia, Síria, é uma região assim, tem muita história de guerra. E aí os turcos tomaram a terra para eles, né? E você vê hoje tanta coisa acontecendo lá, bem onde meu pai nasceu. A gente aqui embaixo não sabe de quase não nada, sabe né? de nada. O esquema kármico grande que aqui rola. Quanto tempo, Wagner, nós vivemos como parasitas de nós mesmos, aqui no planeta. Tanta oportunidade de evoluir, de crescer. As pessoas parecem que se agarraram no nada, não acreditando no que tem de interior, como o interior dela é Deus. E nas possibilidades que ela tem de crescer. Para que ela veio aqui? Será que ela é só um esperma e um óvulo? E as pessoas não pensavam naquilo. Feliz era quem formava aquele larzinho. Exatamente. E choravam a perda do pai, a perda da mãe, e lastimavam, tinham que lastimar. E assim ia acontecendo sucessivamente, e se alegravam ao nascimento do primeiro neto, primeira neta, que veio, e o sobrenome continuava. Até a hora que a morte bate de frente, aí a pessoa não tem ideia do que pode fazer com isso. E não sabe nem o que está acontecendo. Você vê hoje, nós estamos vendo essas enchentes no litoral norte, levando condomínios riquíssimos. O que é aquilo diante de uma força pequena da natureza? Qualquer construção enorme do homem, num sopro da natureza... Não existe. Então isso veio mostrar, pessoal, tenham tudo, mas tenham a vocês primeiro. Exatamente. Respeitem o chão que dá sustentação. Tem pessoas que são evangélicas e que jogam isso fora e pisam nisso, é a sustentação deles. Eu estou falando aqui, me desculpem, mas é que a gente vê. Agora o pessoal está se abrindo mais. Tem muito um evangélico hoje abrindo muita cabeça. Abrindo mais. Mas eles esquecem que o próprio mineral que carregam no corpo é isso. Também. E também, mesmo nos meios espirituais, tem muita gente radical. Dentro da sua área, achando que só aquele jeito, só aquela nomenclatura. E o lance é, à medida que você vai crescendo, você começa a apreciar a diversidade. Sim. Tem que ter maneiras diferentes. Senão vira uma chatice. Quantas você não acoplou para onde você chegou? 1000 maneiras diferentes do divino aparecer. Comigo aconteceu isso. Quer dizer, eu parei de dar aula, até em faculdade, para entrar. Eu abandonei. O chamado, você não escapa dele. Porque se você escapar, você é levado antes da hora. Também, né? Sempre dá algo que... Ou então você vai aprisionar em algum lugar e perder a memória. E sempre, na hora que passa para o lado de lá, como é que você vai encarar a luz de frente? Não dá. Não dá. A gente trabalhando entre acertos e defeitos, todos nós temos, você pode chegar de frente com a luz na hora da tua morte, chegar aquela luz, falar assim, tem defeito,
e tinha qualidade, eu lutei. Você não vai me ver fazendo nada perfeito, tem defeito. Agora, eu nunca deixei de lutar. Caramba, caí, levantei, nunca te traí, Luiz. Mesmo com defeito, eu não te traí. E quando eu tive defeito, foi deficiência minha, nunca para te negar. E eu sempre levantei e continuei firme contigo. Não vai ter vergonha. E o defeito se transforma em falha. Todos nós temos o direito de termos esse defeito que nós fomos atraídos para esse planeta, com todas as deformidades. E de repente, quando aquela luz aparece e você vê naquela luz, não entre ela, os seus defeitos, você fala, não, falhou a luz ali. E outra, em nenhum instante a luz maior vai condenar nada. Nós somos espíritos em evolução, a gente vai falhar mesmo. Então, a condenação existe é para o ser humano, né? Aquela coisa do ego julgando o ego do outro. Então, vai ser muito legal um dia chegar lá na frente, a gente tentando trabalhar, fazendo melhor, a gente vai poder olhar a luz de frente sem virar o olhar, porque não vai ter vergonha. Não. Defeito fazia parte. O que não fazia parte era sacanagem, fuga, deixar de fazer o que eu vim fazer. Então, isso é muito legal. A minha mãe, que eu acabei de falar aqui dela, você imagina, eu estou vendo ela esses 5 anos que ela foi embora. Estou vendo ela. Para que eu vou no cemitério visitar um cadáver se eu estou vendo minha mãe do lado de lá? Ela não está mais ali. Aí, o pessoal vai procurar um cadáver. Alguém chega e fala assim, você visita o túmulo da tua mãe? Eu falo, visitar o túmulo da tua mãe? Caramba, cara, aqui, estou vendo ela do lado de lá, vou visitar isso aqui. A pessoa pensa que você não tem sentimento. Você está vendo a tua mãe do lado de lá. O que você vai visitar o cadáver dela do lado de cá se você está vendo ela lá? Isso a saída do corpo me deu. Né? Agora, eu conheci gente que fazia a saída do corpo e médiums que continuava ainda com a velha ideia da morte e cemitério, mesmo vendo as pessoas. Não caiu a ficha para eles. Não. Eles acreditavam que aquilo era fora deles. Exatamente. É do outro, não é deles. Quando você se põe no contexto, acabou. Não, você se abre mão de uma série de paradigmas. E aos poucos, essa abertura de mão de paradigmas vai intensificando. Você já imaginou, tá, atravessar uma encarnação aqui na Terra sem um conteúdo espiritual? Não dá. Como eu comecei muito cedo, com 15 anos, eu não consigo entender uma vida sem a parte espiritual. Para mim não é doutrina, é um lugar, mas é o que eu carrego. Eu não consigo entender como que alguém atravessa e num plano onde todo mundo morre. Toda hora você vai ter uma perda. Sim. E você não põe o olho nisso para saber como lidar. E como que as pessoas arrastam a vida, vão perdendo ente querido atrás de ente querido, e é sempre o mesmo cemitério, o mesmo luto, e não há despertar. A parte espiritual, e eu não estou falando de doutrina, eu repito, de consciência, ela te ajuda a entender esses mecanismos. Você vai sentir a saudade física, é óbvio, mas a ideia da morte não existe, cara. Existe a saudade, que é natural, mas eu estou com saudade da minha mãe lá, não estou com saudade do cemitério. Há uma diferença enorme. Armin, quando se fala isso em aberto, tem gente que te ataca, como se você estivesse falando uma incoerência. Eu, como médium... Eu amo minha mãe. Exato. Eu como médium, espiritualista e projetor, a pessoa quer que eu fale o quê? Que eu vou visitar o cadáver ou vou visitar minha mãe do lado de lá? Então, eu desde cedo, eu aprendi a lidar desse jeito, e às vezes me irrita alguns médiums lerdos. Tipo, cara, você é médium, tá? O seu irmão não é. Sua mãe morreu, seu irmão precisa passar o período de luto, porque é a maneira que ele tem de lidar. Você é médium, sabe que ela não está morta, que luto, mano. Você sabe, você já viu tua mãe, como que você vai passar período de luto, você sabe que ninguém morre. Sim. Teu irmão precisa, agora você é médium, não. Então eu encontrei, ao longo da vida, muito médium sensitivo, que se comportava igual ao outro que não tinha acesso. Você tem que ter o luto. E outra, o mau exemplo que você dá. Você é um médium. Você perdeu seu pai e você desaba, o resto da família olha para você e fala, não banca a sua perda, vai bancar dos outros como? E como é que você vai confiar num médium que amanhã vai dar uma palestra de vida após a morte, se hoje ele foi no cemitério visitar um cadáver? Conclusão, ele não notou a responsabilidade do que ele faz, enquanto médium, o que ele representa. Então, você estando firme na senda, você ajuda a quebrar o paradigma do outro. Por exemplo, meu irmão caçula, ele chegou um dia para mim e falou assim, Wagner, eu acho que essa parte espiritual que você estuda é legal. Por quê? Porque quando perde alguém, você é o único que fica calmo. Eu acho que eu vou estudar isso que você está estudando, porque, olha, você está bem, cara. Como, né?
E eu tenho dois irmãos. Eu tenho 61, o outro tem 59, o outro tem 58. Se botar nós três juntos, você vai dizer que eu sou mais jovem. Porque os dois envelheceram muito pela perspectiva apenas material de viver. E como eu lido com a parte espiritual, eu entendo que o corpo é um veículo, envelhece, tem ruga, mas o brilho do olho não. A expressão de vivacidade. Que legal você encontrar uma pessoa que aposentou, Armin, e fala assim, eu agora vou aprender a nadar, vou aprender a pintar. Você está vendo vida. Embora tenha ruga, a expressão está jovem. E às vezes você encontra alguém jovem sem objetivo, a expressão está velha, embora o rosto esteja liso. Então, eu descobri que estudando a parte espiritual, essa vibe energética, ela fica no teu rosto espiritual, porque você está aqui observando, o teu rosto está enrugando, o teu cabelo está ficando branco, mas tua mente está renovada. Muito renovada. Você continua praticamente o mesmo, né, Wagner? Não mudei tanto, mas tem uns cabelo branco, as ruguinhas que vai... Você sabe que com o negócio de desencarne, quando a minha mãe desencarnou em 2007. E foi de repente, porque ela estava bem, eu saí de casa, fui atender, porque eu já atendia, e eu vinha para almoçar em casa. E eu saí de casa, ela falou, o que você quer comer? Então conversamos, e de repente o meu tio, irmão dela, liga para mim e diz assim, cadê a minha irmã? Minha irmã é a mãe dele, a minha mãe, a irmã dele. Eu falei, ela está em casa, tio. Não está, estou ligando lá, só dá ocupado. Eu fiquei preocupada. Aí eu liguei para a portaria do prédio, eles subiram, que ela deixava a porta destrancada da cozinha, e falaram assim para mim, vem para casa tranquila, a dona Angel não está bem. Eu falei, minha mãe morreu. Bom, eu fui para casa, tal, aconteceu, ela estava esperando eu chegar e eu vi minha mãe sair do corpo. Ela fez assim, ela deu um sorriso, fechou os olhos e foi. Como que eu poderia não acreditar que ela estava viva? Dentro de uma outra dimensão. Ela foi. O espírito desacoplou do corpo. Eu vi aquilo. Eu tentei fazer massagem, pulei e tal, mas já era. Porém, eu fiquei 2, 3 dias acabada. E numa terça-feira, ela morreu numa sexta. E na terça-feira, que era o primeiro dia que nós estaríamos juntas, eu acordei procurando minha mãe. Sabe quando você volta no humano? Na mente humana mesmo? Na prisão de convivência? Aí me deu um desespero, Wagner, um desespero, sabe, Dona? Um desespero que eu queria, eu queria sentir aquele cheiro de café, eu queria sentir tudo aquilo, eu não conseguia. Ela materializou na minha frente. Ela virou para mim e falou, filha, eu estou bem. Eu estou te chamando de filha porque você está acostumada, mas você não é mais minha filha. Eu estou bem, eu vou embora, mas eu estou sempre te vendo. Fica tranquila. Ela fez assim com a mão, me arrancou o negócio do peito, acabou. Nunca mais eu tive esse desespero. Ali eu compreendi que ela estava super, sabe, muito bem. E aí, depois de uns anos, eu fiquei sabendo que ela ajudava no desencarne. Ela vinha e levava. Ela ajudava em desencarne. Arranjou emprego do lado de lá. Arrumou um emprego maravilhoso. Mas ela vinha sempre. Legal isso aí. Tudo isso vai mostrando pra gente que a vida não é essa. Nós estamos aqui realmente vivendo um momento. Temporário. E as pessoas não aproveitam o momento. Elas vivem um amanhã que não existe. Tem pergunta? Tem. Pode ser, Wagner? A NASA estava procurando desenvolver uma máquina do tempo há muito tempo. A gente já tem essa máquina que é a mente. A gente viaja para o passado quando está com autoculpa e viaja para o futuro pela ansiedade. Raramente você está aqui agora. É verdade. Isso daí, né? Isso Vamos lá? acontece, né? Tem pergunta aí do pessoal? Qual dica, é a Flávia, qual dica que essa super dupla pode dar para podermos nos equilibrar?
Essa pergunta vale uma vida, porque a gente está aqui para aprender exatamente isso, a passagem nossa, acertar esse ponto de equilíbrio dentro, que nunca é igual ao equilíbrio do outro, é uma coisa interna. Agora, uma coisa existe, discernimento, para poder ponderar as coisas, né? Nós somos muito levados por emoções, por arroubos emocionais. Se a gente tivesse um pouquinho mais de sentimento melhor e menos de entranha, ciúminho, picuinha, a vida da gente melhoraria muito se a gente abdicasse disso. Por exemplo, coisinha pequena, trica-trica, você já nem presta atenção. Né? Mas não é porque você é superior, porque aquilo é uma merda, vou falar claro. É uma merda. Aquilo é uma merda, não vale a pena ficar jogando bomba atômica em mosquito. É tão pequenininho, por que você entra com essa bomba atômica emocional? Então, o primeiro ponto é dar uma olhada nas emoções e ver se você aceita do jeito que é. Se não aceitar, trabalhe em cima. Deixa eu dar um exemplo. Armin, 1 ano atrás, você está no trânsito, um cara te fechou. O que você fazia? Cortava ele e fechava ele de vingança. Sim. 1 ano depois, eu te pergunto, você ainda faz isso? Por que não faz? Porque o discernimento dela está mostrando que isso é horrível. O que ela faz? Fechou, ela muda até o caminho, fica perto. Deixa ele à vontade. É discernimento. Então, isso é um ponto de equilíbrio que surgiu. Então, o equilíbrio, ele não vem de uma doutrina espiritual, ele vem do dia a dia, como é que você lida com pessoas e o mundo como é. E tem muita coisa que dá para melhorar com discernimento, a gente começar a observar pequenas coisas que a gente faz. Tipo assim, será que eu não ando irritado demais com muita coisa pequena? Por que eu estou pilhado aqui nesse noticiário e não estou lendo um livro para arejar minha consciência? Sim. Por que eu estou discutindo política com não sei quem se eu podia estar escutando a banda que eu mais gosto, o solo de guitarra? Isso tudo é ponto de equilíbrio. As pessoas se deixam levar pelos meios e ficam extremamente agitadas. Quando ela vem para cá e senta um pouquinho, ela fala, pô, é gostoso ficar aqui dentro comigo, é gostosa essa música, essa chuva que está caindo aqui agora. Pô, o som dessa chuva está trazendo renovação para a terra, né, para a vegetação. Caramba, cheirinho de terra molhada. Encontrei a Armin aqui hoje que eu não vi um tempão. Coisas pequenas, milagres pequenos que você acha no dia a dia. Isto é ponto de equilíbrio. A pessoa pensa que é ter uma expansão da consciência. Nada, é o pequenininho, é a convivência natural. Por exemplo, vou chegar em casa agora, o Ramo, meu cachorro, está atrás da porta me esperando. A hora que eu abrir a porta é aquela a alegria. Então, assim, é um momento legal do dia. Por exemplo, estou encontrando o Doni aqui, que eu só vejo lá na rádio aqui. Uma alegria, estou conhecendo ela hoje. Já gostei dela, ela é baiana, igual minha mãe, moreninha, né? Está aqui firme. Então, coisas pequenas que você acha no dia, elas te trazem um ponto de equilíbrio. Agora, noticiário pesado, politicagem, esquerda ou direita, não interessa, estou dizendo. É um meio pantanoso, a gente sabe disso. Sim. Ficar discutindo também não adianta muita coisa. O fanatismo esportivo, querer bater na torcida do outro, ou ficar de olho na vida do vizinho. Tem um monte de coisa que dá pra gente dar uma arejada, questão de discernimento. O que eu falo assim, para encontrar, né? Tudo isso que você falou, e ainda eu coloco um pouquinho mais. Até algum tempo atrás eu procurava o meu animal interior. Até o dia que eu descobri, peraí, já chega o meu instinto. O animal está lá, eu tenho que aprender a conviver. Eu já estou dentro de uma outra fase. Lógico que eu preciso aflorar aquele, né, o bicho, como dizem, mas eu preciso sair do bicho. Porque eu vou conviver com o bicho e quando o bicho chegar perto de mim, ele vai sentir uma diferença muito grande. Como é o nome do seu cachorro? Rama. Como o Rama sente. Olha o nome dele. As pessoas, elas fogem delas. Então, ela vem aqui procurar, sabe, Armin, né, Suzana? Eu quero energia. Minha filha, a energia está dentro de você, eu não sou vitamina. Exatamente. Eu não sou vitamina A, não sou vitamina B, não sou vitamina... Está dentro de você. Então, o que eu vim fazer aqui? Você veio se ver. Você precisa aprender a se ver. Como que eu me vejo? Eu vou pôr no espelho também, mas é adentrar em você. Mergulho interno. Aí a pessoa fecha o olho e fica... Eu falo, não fecha o olho, pelo amor de Deus. Fica com o olho aberto, porque quando você fecha o olho, você está saindo de você. E o olho aberto você introspecta.
Se você não fizer essas coisas pequenas, você vai continuar brigando com o motorista de táxi, você vai continuar brigando com o padeiro, você vai continuar brigando com a Suzana. Coitada da Suzana. Se ela estivesse lá em Salvador, ela falaria, oxe. Oxe, Hoje eu ô falo porra da vírgula que ela Mas fala. é tomara porra que da depois, quando vírgula. acabar a live, ela fala, essa live foi massa. Ela fala muito mal. massa. Então, são coisas, né? Que ela também me aporrinha, viu? Não pense que sou só eu, não. Tá vendo? Eu tinha que falar, tinha que sobrar um pouquinho, né, Suzana? Obrigada. Então, são coisas que a gente aprende na convivência. E você sabe que por que as pessoas têm medo de mergulhar para dentro? A Alice está falando. Porque quando você mergulha para dentro, você não sabe o que vai encontrar, um perigo. E pior, você faz a ronda mental sozinho. E o que você vai encontrar é complicado. Então, se eu levo a atenção para o mundo de fora, eu não presto atenção nessas coisas de dentro que eu não quero ver. Exato. E vem aquela lei do paternalismo, do Deus paternal. Eu digo assim, se você coloca Deus fora de você, você esconde de você os seus pecados. Você continua pecando e escondendo porque você não tá, Deus não está vendo. Mas você não vai estar bem em momento algum. Você vai virar um boneco manipulado pela sociedade. A pessoa, ela não quer chegar nela. E outra coisa, a pessoa vai escolher alguma coisa, um guru, um mestre, um Nossa, pastor, um nossa, padre, nossa, alguém. o Wagner. Olha, tem muita gente que se decepciona comigo porque queria encontrar um mestre e não encontra. E eu detesto esse tipo de postura. Comigo também. Né? E eu falo, não, que mestre o quê? Vamos estudar isso aqui junto e ver o que isso aplica para você. Mas eu não vou te dizer o que você vai fazer da sua vida. Nem sou iluminado para te dar resposta de tudo. Agora, sobre saída do corpo, quer estudar? Eu posso te facilitar o acesso, mas é por tua conta, cresce. Eu vou te ajudar aqui observando, indicando, mas não tem coisa pronta nessa área e você vai ter que mergulhar para dentro e vencer a si mesmo. É onde eu entro, a entrada do corpo. Você trabalha com... Ela sai, ela vai conhecer muito da vida, o universo. E eu trago ela para o universo interior. Porque se ela não conhecesse o universo, Wagner, ela não vai nem compreender você, ela vai buscar um mestre e ela vai buscar uma idiota. Que vai fazer ela ficar energizada. E levar o dinheiro dela toda. E levar. Em consulta, drenando cada vez mais. O lance é de equilíbrio. Tipo assim, eu posso ter uma experiência fora do corpo, mas isso não vai adiantar se eu não tiver uma experiência dentro para me equilibrar, para levar o equilíbrio para lá. O lance não é fora ou dentro, é o equilíbrio entre tudo. E se você, o que você tem dentro é o que você vai levar para lá. Então, a saída do corpo, ela apenas amplia você, na volta ela te obriga a olhar para dentro. Porque o que você está vendo lá, não é o que teus cinco sentidos estão te dizendo aqui. Não. Fora os mentores que aparecem, te dão pistas. Chegam os mentores, eles não te dão resposta. Eles só te dão pistas e falam assim, corre atrás. Vai pesquisar, vai estudar. Sabe, tem hora que o mentor te chama, mas não é igual a babá, é igual um sensei de artes marciais chamando o discípulo, um professor falando com o aluno, o irmão mais velho com o mais novo. Sabe, e tem hora que tem que chegar e ter uma DR, extrafísica. Vamos discutir a relação. Aí o pessoal fala assim, eu quero sair do corpo, o mentor me levar para Andrômeda. Ele fala assim, não, vamos fazer uma DR. Você não acha que você está muito irritado? Você não acha que está vacilando? E a pessoa que vem para as Pleiades, sai do corpo, o mentor dá um chacoalhão nela. Você acredita que vem aqui e fala, ai, o Pleiadiano está aqui já? Virou moda, Pleiades, Sirius e Órion. Ninguém mais vem de Saturno. Saturno agora é Série B. Sabe? E fora um monte de gente fantasiando. Gente que está vindo um monte de nave. Isso sempre teve. Gente do céu. Mas deve ter um monte de raça aí diferente. Agora ficar polarizando, eu sou de Sírio, sou de Pleiades. Não. Outro dia perguntaram, você é pleiadiano? Eu falei assim, não, eu sou carioca. Porra, eu nasci no Rio, não nasci nas Pleiades, estou encarnado aqui, cara. O que me interessa uma vida lá? Isso não paga meu boleto de hoje. Sempre que alguém chega com uma ideia dessa, eu falo assim, eu pego um boleto e falo, dá uma olhada no boleto e vê como é que você está encarnado. Você não está em Órion nas Pleiades, olha o boleto. E o boleto está te procurando com o teu nome dessa encarnação. Isso mesmo. Aí para botar a pessoa com o pé no chão. Você pode até ter vindo de lá, mas no momento você é humano,
teu passe está emprestado à terra, você vai ter que lidar como ser humano. Agora, a tua mentalidade pode ser melhor, Isso. mas você está encarnado e vai no banheiro também. Você tem uma conexão com os pleiadianos, aqui, pode ser aqui, ali, onde for, com os pleiadianos, com os arturianos, com o Órion, mas nós temos. Isso. Como nós temos. Como nós temos contato humano, O cara exatamente. chega e fala, eu vou ajudar você a melhorar aquela pessoa, mas ela precisa se abrir. Ela pensa que vem toda cheia de problemas, empacotada, e que vai receber aquela energia e vai ficar boa. Porque o pleiadiano vai abrir, vai fazer cirurgia, vai tirar as merdas que ela tem dentro dela. E não adianta, pode vir quem quer que seja, Viu, Doni? mestre ascensionado, ET, o que quer que seja, para tentar limpar. Não dá. O que adianta? O cara vem, Desentope. limpa ela, 1 minuto depois ela começa a pensar tranqueira porque É. não mudou nada dentro dela. E aí passa um mês ela está toda carregada de novo. Então, as grandes consciências que ajudam a humanidade, elas não vêm para te limpar, elas vêm para te despertar para você se limpar. Sim. Então, ninguém vai te dar almoço grátis. Vão falar assim, tá aqui, corre atrás. Então, mesmo que venha um ser de outro planeta, avançado e tal, ele vai dar o mesmo toque que o preto velho deu, o caboclo, assim, cresce, mano, desperta, você está aqui na Terra, faz o melhor que você puder. Não vai vir trazer revelação cósmica, fantástica. Imagina a pessoa falar assim, eu, Wagner, tem uma revelação cósmica. Peraí, deixa eu ir no banheiro que eu tô com dor de barriga, porra. E o teu cocô não é violeta e não cheira sândalo. Lógico. Quer dizer, você está encarnado Vai igual mesmo. todo mundo, você não está em Pleiades. Cara, Mas o pessoal adora viajar na maionese astral. Adora. E tem contato com extraterrestres legais. Nós estamos falando da viajada na maionese astral. Aqui. Aqui embaixo que muita gente Não, faz. o pessoal fala que o Papa representa Deus. E Isso, vai lá para ver o Papa. isso para o católico, né? Dentro daquela. Agora, o universo tem bilhões de planetas. Pô, você tá. E outra, o tibetano acha que é o Dalai Lama. O outro acha que é um mulá. Então, cada um acha uma coisa. Você é o maior empreendedor, empresário divino. Todo mundo, qualquer Está ser. vendo você. Sim. Você não precisa buscar o Dalai Lama. Encontra você. E se você pode até escutar o Dalai Lama, ele vai falar, mergulha pra dentro. Mergulha. Imagina, você sobe o Himalaia e enquanto o guru ele fala, vá pra dentro. Porra, você não precisava ter ido até o Himalaia para descobrir isso. Você pode ir para passear, né? E fora que no Himalaia, todo dia sobe um monte de cabra e carneiro e nenhum deles alcança iluminação. Não é o fato de ir pro Himalaia físico que vai despertar nada. O carneiro não, né? Mas você veja bem, pode ir até uma onça, mas a onça vai matar o carneiro para comer. Entrou numa cadeia o quê? Então, Eu mato o outro chorando para comer. Nós estamos nesse plano. E outra, Olha a mistura que tem. ficou o mito de que você ir pro Himalaia trairia iluminação. O que eu estou dizendo, tem cabra que sobe o Himalaia e não é iluminada. Ele não é iluminado. Não é isso que se falava. Você talvez no passado tinham mestres que moravam em determinados locais, isolados. Hoje você sobe, tem uma caverna, tem 30 lá dentro, tem até Wi-Fi. Não é igual. Não é? Né? E o lance não é a viagem física, é descobrir a cordilheira de dentro e escalar ela, que é a consciência. É a cordilheira mais alta. E mais difícil, e mais exaustiva, e a que menos a pessoa quer E ver. quando você chegar no topo dela, você vai ver uma outra cordilheira que você não via do ano de baixo, vai falar, ih, é o infinito à frente. É um negócio mais... É tão forte que você não compete mais. A competição é uma porcaria. Porque você confia. Você confia, você vai competir com quem? Competição é uma porcaria. Olha, à medida que a gente vai melhorando, você vê a perda de tempo que é ficar competindo. Cada um faça o seu melhor, faz do teu jeito, deixa o outro fazer do dele. Importante, tá indo para frente, tá evoluindo, sabe? Soma em vez de dividir. E o engraçado, Wagner, é que agora o povo tá assim. Não, nós estamos esperando porque o apocalipse chegou. Armin, esse negócio de apocalipse, eu não gosto, Dá um porque tempo. minha mãe, como evangélica, ficava toda hora pensando, e minha mãe dizia assim na década de 70, era o hábito, de 1000 passarás, de 2000 não passarás. Depois descobri que isso não estava na Bíblia, foi o Nostradamus que falou, mas era conceito popular. Eu tenho 61 anos, eu passei a virada de 1999 para 2000, não aconteceu nada. Passei 2012, calendário maio, não aconteceu nada. Data limite 2019, não aconteceu nada. Daqui a pouco vai vir uma outra data, não vai acontecer nada. Porque esse negócio de apocalipse, ele é cultural. Você não vai ver um chinês falando de apocalipse que não leu a Bíblia.
nem o hindu. Eles têm outras culturas, outros jeitos de ser. Aí chega alguém e fala assim, Wagner, o Apocalipse. Dane-se, eu não sou católico, não sou evangélico, o que o Apocalipse tem a me dizer? O Apocalipse Sai cristão, você cara. do seu Vai Apocalipse. você com teu medo pra lá, mas Ela eu que tá no entendo a Apocalipse, cultura da né? pessoa, mas você estando fora, a ideia de fim nem existe. O que acontece agora, eu tenho a impressão assim, que nós crescemos na luz, nós somos mais. As mentes estão chegando com muito mais luz. E essas mentes estão expandindo e as obscuras estão ficando com medo. Isso é fato. Não é fato. As obscuras. A pessoa vem, quando você faz ela enxergar, você dá um palito de fósforo para ela, um exemplo, né? Ela quer fugir. Eu não estou enxergando, não. Não me mostra isso não é meu, lá dentro dela. Então, esse é o apocalipse de cada um. Então, dentro, exatamente, uma vez chegou uma moça, perguntou para mim assim, o deus Shiva na Índia tem 3 olhos, tem um terceiro olho na testa, chama Shiva Netra. E aí ela falou, é verdade, Wagner, isso foi numa live, ela perguntou, é verdade que quando a gente está meditando, se apareceu o Shiva dos 3 olhos e ele abriu o terceiro olho, é o fim do mundo? Eu falei, cara, você não entendeu a metáfora. Se o Shiva chega em frente à Armin e abre o olho e expande a consciência dela, é o fim das ilusões, o mundo ilusório dela, porque Shiva chegou a despertar. Nataraj, assim, ou da realidade, promove a dança da mudança. Quando Shiva abrir o olho, teu mundo interno vai acabar, porque tua ilusão vai cair por terra e a realidade vai se impor, a vida. Então, o Apocalipse é dentro, é cada coisa, e os terremotos piores são dentro da gente. Tem cada placa tectônica emocional dentro da gente batendo, e isso é todo dia, e as pessoas preocupadas com o apocalipse de fora, e ela está tendo catástrofes internas todo dia dentro dela. É uma catástrofe atrás da outra dentro dela. E como essas luzes estão querendo hoje abraçar, atingir mentes que já estão entrando nessa... dá esse desespero, porque a pessoa quer fugir dela. E ela pensa que está fugindo do apocalipse. Armin, 500 anos antes a gente iria para a fogueira com um bate-papo desse, fogueira da Inquisição. Iria. Será que nós já não fomos? Provavelmente. Hoje a gente tem a liberdade. Então chega alguém e fala assim, o mundo piorou. Que piorou, caramba? Não está melhorando. Porra, 500 anos atrás já para a fogueira. Por uma live dessa aqui, não podia pensar, estava dentro do contexto. O que piorou é que aumentou muito a população, o desgaste do meio ambiente aumenta e o ser humano, embora tenha avançado na tecnologia, ele não avançou emocionalmente. Então, você botar tecnologia na mão de gente imatura, vai dar briga. Então, a mesma internet que alguém usa como ferramenta para buscar informação, tem agora, site cheio de pedófilo, cara, na mesma internet. Verdade. Então, ao colocar tecnologia na mão de alguém, se esse alguém não tem maturidade, ele vai entrar na internet para atacar os outros. Ele não vai aproveitar a chance para poder ter ferramenta de conhecimento. Vai entrar para atacar, vai entrar para incomodar o outro, vai entrar para prejudicar algo, como um hacker levando a conta de alguém, e daí vai. Então, melhorou, no que eu estou dizendo, a abertura para a parte espiritual, sem dúvida, mas melhorou. Mas para quem tem discernimento para assistir. Exatamente. E violência sempre teve. Porque violência teve, o pessoal adora ver essas outras coisas e começa... Por quê? Porque ela está se autoviolentando. Só consegue assistir violência quem está nela. Se você não estiver na violência, ela não vai te atingir. Por exemplo, se você confiar, você pode andar 2 horas da manhã sozinho na rua, que não vão conseguir se aproximar. Lógico que você não vai facilitar, né? Claro. Sair mostrando nota de 200, de aliás, na cabeça. Nota de 200 eu nem conheço. Você não vai. Mas você vai confiar, você passa direto, você caminha. E não tenha medo. Agora, o medo, ele atrai o quê? E a humanidade sempre foi violenta. A gente tem Sempre. invasão de bárbaros na Europa, tem um monte de coisa. O que acontece é que a população aumentou muito e exponencialmente. E o noticiário hoje, em 10 segundos, está no mundo inteiro. Essa forma de pensamento, essa egrégora de guerra, ela sempre existiu. Sempre. E ela agora está expandindo, ao invés de expandir
O sair disso, ela está expandindo esse escuro e está hipnotizando as pessoas. É hipnose Você vê? coletiva. Coletiva. As pessoas não estão percebendo. Então elas estão entrando num conflito entre elas. Parece que eles querem perguntar alguma coisa. O Doni já está falando sozinho ali. Vamos lá, Ele está Doni. assim com a boca, ó. Não, eu queria falar que o pessoal que está curtindo demais a live, né? É. Peço para também as pessoas darem like, porque aí o YouTube pode recomendar, que a gente já teve um pico de mais de 200 pessoas vendo essa live, adorando ver vocês juntos, né? Ah, que bom. E aí tem uma pergunta aqui do Igor, do Rio, que pergunta o seguinte: como os pensamentos fixos, discordantes, podem afetar nossas células e transformar em memórias celulares doentes? Com certeza, está perfeito o que ele está falando, Tá? porque é pensamento muito cristalizado em looping com a mesma coisa, ele se torna parte de você. E aí ele fica rodando e acaba entrando no teu campo e psicossomaticamente ele vai gerar um processo. Então, uma das grandes doenças da humanidade é o conjunto de formas mentais em looping. A pessoa fica girando e aí isso fica fazendo parte dela, porque ela só pensa naquilo. Wagner, mas tem vários banquinhos, né? Cada banquinho é um pensamento. Ele é repetitivo, porque um puxa o outro. Sim. Nisso que você está falando. E Pode para continuar. quebrar o ciclo de looping, precisa de força de vontade. Quando a pessoa quebra, ela fala, como é que eu me mantinha naquilo? Mas quando ela tá, parece que esse é o normal. Então, pensamentos fixos ou em looping, eles recaem sobre a própria... São formas mentais ejetadas pela mente, mas que refluem em volta dentro dela e que vai criando outros pensamentos semelhantes que vão gerar emoções discordantes, que vão gerar energia discordante, que vai criar problema no corpo físico, Sim. Porque finalmente. Perfeito o que ele tá cada falando. pensamento daquele, né, que ele está dizendo, é uma memória que não é dele necessariamente, mas veio de fora para dentro. Então, vamos supor, ele teve uma discussão lá fora com alguém. Ele já pôs no banquinho do looping que você está falando. E aquilo está girando. Ele teve outra coisa dentro dele, uma compulsão de raiva, de qualquer coisa, virou outro banquinho, e assim vai vindo desde a infância. Vira hábito. Vira hábito, mas o que acontece? Ele criou fora esse looping, ele vive naquilo. A egrégora dele é aquela. E é o que o Igor perguntou, que ele vai ejetando aquilo, a atmosfera dele na aura fica cheia daquilo, ele respira aquilo e pensa de novo E vai naquilo. voltando, É um vai ciclo voltando. viciante. Ele está perfeito. As formas mentais nascem na mente, forma na aura e depois reflui sobre a própria. Ele respira o looping o tempo inteiro. E para quebrar isso, às vezes é difícil. Às vezes precisa de alguém com uma terapia de fora para forçar ela a entrar e quebrar ou mergulhar com ela junto, como a Armin faz, para ajudar a quebrar a estrutura que gera essa fixação. Porque não adianta tirar fora se não mexer no meio dentro. Você tem uma ferida aberta, você tem moscas em cima. Tirou as moscas, não fechou a ferida, vem outra mosca. Sim. Então a arma ela faz certo. Ela vai mergulhar, vai lá no fundo com você para te mostrar e puxar, porque não adianta ela limpar aqui fora se a causa está dentro. Ela tem que ajudar a limpar fora e mergulhar dentro para dissolver a causa, para não gerar o processo. E esse é um processo difícil, porque ela como terapeuta, ela não é só terapia, ela tem que ter o feeling energético, ela tem que mergulhar no mundo da pessoa, se sentir a pessoa. Porra, se tiver uma entidade junto com ela, ela vai acabar pegando. Porque a entidade também precisa do mesmo mergulho, cara. Sim. E o mergulho que ela dá, a entidade é igual, ela está fazendo para dois. Mas ela só está vendo um. Então, quem trabalha com atendimento e terapia, o entorno, às vezes, o terapeuta fecha no meio do dia, vai para casa com dor de cabeça, arrebentado, exausto. Fala, mas pô, só atendi dois. É dois encarnados. O entorno que não se vê, e muita gente que assiste a gente pensa que isso é doutrina espiritual. Não. Os espíritos existem independente de doutrina. E muitas vezes estão agarrados com pessoas. E você olha a pessoa, o cara que está junto dela, são dois iguais, cara. E não adianta querer só tirar o espírito sem mudar nada, vem outro igual. Então o lance mergulhou para dentro, melhorou, se alguém estiver junto, ou melhora junto ou sai. Então tem que mexer na causa, não adianta mexer no efeito. Você sabe, Wagner, às vezes eu tenho um pouco de vidência, né? Às vezes eu olho para a pessoa, atrás dela, ela vem tão cheia. Sabe esses ovoides? Ninhons, né? Sei lá. Parece aqueles negocinhos que você tem
o Face, que você põe aqueles bonecos, como é aquelas carinhas lá? Emoji? É, emoji. Parece emoji. Todinho grudado nas costas da pessoa. Então, esses ovos que você está vendo, pode não ser aqueles ovoides, quando a Luiz falava. São formações, né? São larvas astrais. Gente, tá cheio. Meu pai, que eu catei. Tem gente que você olha, tá cheio daquelas bolotas atrás, parece bolota de gosma. São larvas astrais. Tá? Meu Deus. É uma coisa que tem pouca literatura sobre o tema. O cara que primeiro... Você vai continuar. E eles pensam que é obsessor, espírito, ou obsessor, ou então, como é que se fala? Tem obsessor e tem o que vem, pega e vai. Como é que é? Qual? Tem os obsessores, que todo mundo só pensa. Tá. Ele é um obsessor. Ele é um que grudou, que veio. E não é essas larvas que você está falando, esse tipo ovoide, esses negócios, eles não têm nada a ver com o obsessor. Não, às vezes são criados pela própria mente inconsciente da pessoa. E às vezes um obsessor, por trabalho de magia, cria isso e gruda nas costas da pessoa. Gruda. Mas é a pessoa, eu percebo que é da pessoa. Ela que criou essas aquilo. larvas astrais, elas têm dois tipos, endógenas e exógenas. Endógena você vê por dentro, exógena você vê por fora da aura. O primeiro cara que escreveu sobre larva astral foi um francês chamado Ernest Bosque, no século XIX. Ele tem um livro chamado Le Germe de la Vie Astrale, em francês. Daí o ocultismo passou a chamar de larvas astrais. Aqui no Brasil, o livro Magia de Redenção, do Ramatiz, fala um pouquinho chamando de vibriões. Aqui também na literatura do Rubens Saraceni na Umbanda, tem alguma coisa, e nos livros do Robson Pinheiro também tem. Mas não tem uma obra que você fala, um tratado sobre larvas astrais, porque tem vários tipos. Eu pude observar bem, eu tenho um curso de BNG que eu faço, que na segunda etapa tem uma aula de larvas astrais que eu montei, para explicar que parte disso é criado inconsciente pela própria pessoa. E não é coisa de fora, não é um obsessor, um outro lá, que vem, gruda, sabe? Às vezes, essas larvas astrais, o obsessor encampa elas para chegar na pessoa. Quer dizer, a pessoa cria algo que dá abertura para a entidade para explorar o processo interno dela. E usa até sexualmente. Larvas astrais em contato sexual é mais comum. É um negócio assim, esse povo não sabe o que a gente passa. Eu já vi cada coisa. Esse povo não sabe. A gente trabalha profundamente isso. E nem sempre você fala para não assustar a pessoa. Essa parte de larvas assusta muito quando você fala para as pessoas. E muitos clarividentes veem e não sabem o que é. Porque não tem livros que aprofundem isso do jeito que precisaria, né? Livros assim específicos. Nós podemos fazer uma live só disso, viu? Olha, esse é um tema bem carregado. É carregado, carregado só pra por caramba. Deus mesmo, né? É um tema assim, eu acho que nem dá audiência. Tipo assim, live de larvas astrais, vai ter 2 pessoas assistindo. Porque o pessoal põe o pé atrás com esse tipo de coisa. Agora, se fosse uma live como fazer mandinga, tinha 1 trilhão de pessoas assistindo. O que mais? Pessoal, assim, a gente tem já mais de 1h30, né, de live. Nossa. A gente vai ter que encerrar, porque o desgaste físico normal da gente, né? E aí, as perguntas, elas foram salvas, porque certamente o Wagner vai ter que voltar para poder responder só perguntas. Porque tem muitas perguntas. Faz o seguinte, guarda as perguntas para uma próxima vez. O problema é que assim, esses 2 meses, março e abril, eu estou bem apertado. Sim. Tem que ser maio ou junho, porque abril eu vou ficar metade do mês fora, viajando para o Rio, Porto Alegre. Aí março e abril não tem como. Lá para maio ou junho a gente pode combinar um outro dia. Nós vamos combinar para a gente maio, fazer. Você guarda as perguntas, a gente faz um monte de pergunta e resposta, respondendo essas que ficaram. E é legal o Wagner passar o seu contato, as suas mídias sociais, Olha, sua agenda. É só entrar lá na internet, Wagner Borges. Tem o nome do meu canal no YouTube, clica no Google, vai abrir site, o Instagram, Wagner Deloy Borges. Agora, o Diego toma conta para mim e me ajuda, porque eu não tenho como responder mensagem. Né? Eu trabalho com centenas de pessoas por semana, não tenho como, ele cuida para mim e eu não faço atendimento individual. Quem faz é a Armin, porque eu tenho um grupo, quarta, são 100 pessoas.
Pô, quinta rádio, sexta são as 200 pessoas naquelas palestras que você sabe. Sim. Quer dizer, junta as lives, os livros, as editoras que eu trabalho, é muita coisa. E eu vou Aí não dizer tem- para você, é bom o pessoal se preparando, porque em breve eu vou fazer outro curso de radiestesia, energia fria. E, aliás, o meu curso, a Suzana viu, né? Vem terapia, vem tudo junto. É um pacote de todo o trabalho que eu desenvolvo e que eu vou canalizando na hora. Então, nós vamos fazer isso e eu vou só trabalhar com grupos também. E quem vai atender é o pessoal que está se preparando Sim. para dar esses atendimentos. Quando você começa a trabalhar com um grupo, você não consegue mais trabalhar no individual, porque você trabalhar com um grupo te leva o triplo da energia de um contato individual. Só que a pessoa Sim. quer um atendimento para ela, mas você está exaurido do curso que você deu, ou da palestra que você deu para centenas de pessoas. O desgaste que a Armin tem atendendo aqui, eu tenho numa palestra com 200 pessoas de frente, cara. 2h30 falando a energia de todo mundo ali. Não E é os brincadeira, obsessores né? que às vezes ficam as pessoas vão embora, tipo assim, venha numa palestra gratuita, assiste, vai embora, deixa o obsessor aqui. Promoção. E você cuida depois extrafisicamente das entidades, cara. Aí não tem como atender individualmente. E é onde você entra, né? Com toda aquela tua... E aí 500 mentores, senão eu tava frito. Mas você sabe o que acontece aqui nesse espaço? Aqui no meu consultório? Ele tem um preparo energético. A energia aqui é muito boa. Ele tem um preparo, é todo preparado. Quando vem acompanhado, o acompanhante fica lá fora, não consegue passar. Tem um Exu na porta. O que deixar passar é porque o Exu achou que precisava de terapia também. Deixa esse aí passar. Aí vem... É um caboclo lindo. Fica lá na porta, não entra. Entendeu? Então, porque senão eu não aguento. Entra com essas gosmas. Bolinha de gosma. Com essas bolinhas, aí entra. Tem umas lavas astrais que parecem sanguessuga. Você vê entrando e saindo. E é da Por dentro da pessoa. E sabe que às vezes ela gruda na Kundalini. Gruda nos pontos dos chakras da coluna. Dos chakras da coluna. Exatamente. E vai daqui da nuca até o cóccix. São os pontos dos chakras na coluna. Passa pelo canal Sushumna do Aí meio eu da fico coluna. assim, ó. É isso mesmo. Aí eu quero abrir o olho. É isso Aí mesmo. eles vão limpando. O pessoal que está pedindo mais uma live sobre larvas astrais. Esse tema é bem complexo para explicar, porque é o seguinte, esse é um tema que precisa mostrar imagens, porque envolve Kundalini, envolve uma série de coisas que tem que mostrar, e numa live sem imagem, não tem como explicar isso direito, cara, é um tema complexo pra caramba. Só É se uma nós aula mesmo. arrumarmos umas imagens aqui na Isso tem que ser feito com imagem para poder mostrar. O Showa Kokusui da cura prânica, num dos últimos livros dele, falou de lavas astrais também. Ah, Ele é? detectou isso, ele falou comigo. 2 vezes nós fomos almoçar, quando ele vinha ao Brasil, e ele falou para mim que estava pesquisando lavas astrais. Depois ele botou num dos livros de cura prânica essas lavas astrais. Eu posso te falar mais? O pessoal não vai gostar muito de ouvir. Sabe aquela pessoa que te procura para saber que banho ela vai tomar, o que ela pode comer para ela melhorar? Não tem os banhos? Sim. Não tem essas coisas? Ah, o que você me recomenda? Minha filha, recomendo você voltar a você, muda. Não, mas não tem nenhum banho. Tem um banho para descarregar o teu corpo. Agora, teu pensamento, tuas emoções é com Isso você. aí não Você imagina se um descarrega. banho de água vai transformar a consciência. Não Você tem como. acha? Não. Aí você fala para a pessoa, você faz um banho de açúcar com sal e cravo e canela, e a pessoa toma. Ela vai sair melequenta, mas ela toma. O legal dos banhos na tradição afro, da Umbanda, por exemplo, é que a água tem alta condutibilidade energética. Sim. Quando você pega as folhas e coloca na água, o campo energético dessas folhas passa para dentro da água quando Sim. você vira. Mas isso tem um limite do físico. Descarrega a energia do físico. Do físico, Nenhum não banho do vai dentro. poder melhorar a emoção ou o pensamento, que é tarefa tua. E outra coisa, sal grosso absorve umidade. Eu não uso. Pode puxar. Só que se sal grosso tirasse obsessor, o marinheiro não teria obsessor, porque está em cima do mar. É verdade. Pô, então tem um limite, assim, funciona dentro do limite físico, como nas tradições afro. Pô, toma um banho para descarregar e você pensar melhor. Agora o preto velho vai lá, toma um banho, para ver se melhora, filha. Pô, é transformação de consciência, o banho não tem como fazer isso.
Pessoal, agradecimento aí pra gente encerrar todo mundo que tá vendo aqui. Fico muito feliz com vocês juntos. A gente fica Que bom. contente, né? né? A maioria é só Existe alegria, né? empatia, né? A gente fica contente com isso. Lá para maio ou junho a gente marca uma outra, Vamos guarda as marcar. perguntas, ô Doni, É. que aí a gente responde no Isso, próximo. você vai se incumbir de Já tá Doni. guardado aqui, todo mundo. Guarda Tá com certo. todo carinho e nós Eu já vou respondemos. ver a agenda depois de abril, aí eu já prendo uma data lá. Pode ser uma outra noite que não seja quinta, ou você está Pode, fazendo, por mim. que aí flexibiliza mais para eu vir. Sim. Aí eu já vou ver uma data em maio, provavelmente, já para separar uma noite, aí eu já deixo ela marcada. Podemos fazer até um grupo num espaço e fazer Pode sentar nós dois, o pessoal junto ali, a gente faz ao vivo também, é isso ao possível. vivo. Isso, e passando pela internet ao vivo também. Beleza. Podemos fazer, bolar uma série de Sim, coisas. podemos né? fazer. Tá bom? O pessoal tá lamentando aqui, mas tem que se despedir, né? Porque tem é que bom, ser, dura não pouco. dá. Até que durou bastante. Gente, é isso aí. Bom, eu agradeço muito, primeiro, a esses seres iluminados, né, que fizeram eu te conhecer. E eu te conhecer também. E conhecermos a todos E que ele, estão o Doni aqui. e ela também. Isso É. mesmo. O grupo que nós estamos formando, a live foi muito, muito significativa. E vamos estar sempre juntos. Não importa se é físico ou se é por canais que nós já temos, né? Mas vamos estar sempre juntos. Vamos E somando. com vocês também somando. Obrigado pessoal que está Gratidão, assistindo aí. Wagner. Legal. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau. Paz, luz e harmonia.